Meu Deus, Pai, pela Tua presença manifesta aqui, Pai. Nós clamamos, Deus, para corações quebrantados, meu Deus, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Corações, meu Deus, rendidos, Deus, diante da Tua presença, Pai. Este culto é para o Senhor, Pai, e que toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, Pai, toda adoração, toda a nossa força, Pai, seja para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe, meu Deus, Pai, aqui os louvores, Pai. Meu Deus, quem vai estar pregando a vida do Rafael, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo, Pai, seja segundo a Tua vontade, Pai, que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Aquele que nos visita, Pai, nessa noite, Pai, o Senhor possa alcançar ele com Tua presença, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, ele seja impactado pela Tua presença, seja impactado pela Tua glória, Pai. Nós não viemos sair daqui, Pai, da mesma forma, Pai, sejamos transformados, Senhor, de glória em glória, Pai, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos transforma de dentro para fora, Senhor, que não venhamos, Deus, nos prostrar, Deus, perante o sistema, Pai, não venhamos nos acomodar, Pai, mas que em nome de Jesus, Deus, tenhamos sede e fome da Tua presença, Pai, tenhamos sede e fome de intimidade com o Senhor, tenhamos sede e fome da Tua palavra, Deus, tenhamos sede e fome, Deus, de viver uma vida, Pai, conforme o Teu agrado, Pai, porque se nós não vivemos, Pai, da forma que o Senhor quer para nós, Deus, e escolhemos aquilo que o Senhor, aquilo que nós queremos, Deus, Pai, muitas das vezes vamos nos desviar do caminho certo, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Deus, alinha o nosso coração com a Tua vontade, Pai, que os nossos olhos, Deus, estejam voltados para o Senhor, meu Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós não oramos só por essa igreja, mas nós oramos pela nossa nação, Pai. O Brasil é do Senhor, Pai, nós clamamos, Deus, pela Tua presença, nós clamamos por um avivamento, Pai, em nosso meio, nós clamamos, Pai, para que em nome de Jesus gere temor em nosso coração, meu Deus, Pai, diante da Tua presença, Pai. Muitas das vezes, Deus, nos portamos, Deus, de qualquer forma, mas que em nome de Jesus, Deus, sejamos, Deus, impactados pela Tua presença nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Eu acho que tem um jovem aqui que nos visita. Deus te abençoe, viu? Não, já veio? Então é isso aí. Deus te abençoe, os diáconos vão pegar seu nome, no final a gente vai estar saudando, viu? Tem mais alguém? Eu creio que é essa família que está chegando. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. E eu queria que a igreja abrisse comigo em Salmos 51. Salmos 51, versículo 10. Nós vamos começar a ler. Salmos 51, versículo 10. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem retires de mim o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os Teus louvores, pois não Te comprazem em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não Te agrades de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém? E aqui está nos ensinando, né? Nós temos um coração quebrantado perante o Senhor. Essa tarde eu estava meditando sobre isso, e muitas das vezes nós estamos começando a nossa semana, e quantas coisas tentam nos distrair, tantas coisas tentam ali tirar o nosso foco, tirar o nosso propósito durante a semana. Hoje é o nosso primeiro dia, mas que nós viemos ter um coração quebrantado e contrito perante o Senhor, para entender aquilo que Ele tem para nós estarmos sensíveis sensível à palavra dEle, à vida que Ele tem para nós, amém? Glória a Deus. O louvor está com a oportunidade. Amém, glória a Deus. Tem alguém triste aí? Se você estiver triste, você está fraco. Que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Fortaleça nessa noite.
alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei e move os céus com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei e move os céus com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei e move os céus com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei e move os céus com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz, Deus vivo pra ti. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Correremos com paixão pelo teu nome, e livre de todas as cadeias estou. Somos livres, amém? Nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz, Deus vivo pra ti,
Deus vivo pra ti. Nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação. Meu rei, meu dono, minha canção. Me aproximar do trono da graça. Misericórdias tens sem fim. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Sua vontade é pra sempre. Digno é o Senhor. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Sua vontade é pra sempre. Digno é o Senhor. Do início. Tu que és o mesmo, tu que és o primeiro, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje,
trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Sua vontade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, igreja. Comece a clamar a Ele. Comece a orar. Feche os seus olhos. Comece a clamar o quanto Ele é digno. O quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é bom. O quanto Ele nos amou. Pois sem Ele nós não seríamos nada. Nada. Em nome de Jesus, comece a clamar. Você que sabe orar, comece a glorificar Ele. Comece a dizer: Santo, Santo é o Senhor. Sem nós, Senhor, nós não seríamos nada, Senhor. E a única coisa que nós temos é para te adorar. Nós somos apenas adoradores. E nós te entregamos, ó Pai, o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Seja na nossa casa, seja na nossa vida, seja na nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, tem poder para curar. O Senhor tem poder para transformar, ó Pai. O Senhor vem nos transformar. O Senhor vem derramar, ó Pai, teu fogo consumidor, Senhor. Em nome de Jesus. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou Cante, cante, cante. me esvaziar Se esvazie pra Ele. pra você, Jesus. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar.
Amém, glória a Deus. Quero as crianças aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, né, para o Gabriel, para o Noah, para minha neta Isabela, para todas as crianças da igreja que estiver enferma em casa, tiver com alguma virose, seja levantado um clamor para todos elas da igreja, aqueles que vieram de manhã, todas as crianças que estão no colo, em nome de Jesus, eu quero declarar o amor de Deus para todas as crianças desse mundo, que seja a sua vontade. Senhor Deus, nesse momento, eu levanto minhas mãos para essas crianças que estão aqui dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, eu quero declarar na vida delas saúde, paz, harmonia e alegria com Jesus. Abençoe elas nessa linha com os professores, com as professoras, que a presença delas aqui em casa permaneça em Deus. Em nome de Jesus, abençoe o pastor Rafael com a sua pregação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Amém, igreja? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Então vamos lá. A palavra de Deus fala assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. É morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e oramos, ó Pai, para que seja feita a tua vontade, Deus, e o teu querer, ó Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós entregamos a nossa vida, Deus, o nosso coração nas tuas mãos, que o nosso coração nessa noite seja terra boa, Deus, em nome de Jesus, para que a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, gere vida, Deus, em nós, gere as mudanças que são necessárias dentro de nós, ó Pai, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amém, irmãos? Irmãos, capítulo 12 de 2 Samuel é um texto que muitos de nós já conhecemos, né?
E sempre que se fala, então, para aqueles que têm conhecimento que eu falo no sentido de leitura da palavra, sempre que vai no capítulo 12 de 2 Samuel, já se sabe que que nesse capítulo se fala sobre a revelação, então, que se tem, do adultério aí de Davi, a circunstância em qual ele entrou. E nós sabemos aqui, irmãos, só para voltarmos um pouquinho, no capítulo 12 aí, o profeta Natã, o Senhor ministra o coração do profeta, e o profeta ele vai, em direção à casa do rei, e ali ele ministra o coração do rei, falando que havia um homem rico, que esse homem havia gados, havia muitas riquezas sobre o poder desse homem. E havia um único homem que ele tinha, uma pequena ovelha em suas mãos, a qual ele cuidava, ele criava ela. A Bíblia chega a falar que ela dormia junto com ele, ele tinha ela como uma filha. E aí, vindo um viajante, esse homem rico, não querendo matar nenhum dos seus animais, pegou essa ovelha lá desse homem simples, e pegou e matou ela e tal. E aí, o que deve ser feito, Davi? E Davi, mais do que depressa, se indignou, e falou: esse homem tem que ser morto, ele tem que restituir e tal. Davi se indignou totalmente contra esse homem. E aí o profeta Natã vira para ele e fala: esse homem é você, Davi, foi você que fez isso, 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 e tudo aquilo, e o Senhor começa então a trazer uma revelação então dos erros de Davi, as suas consequências, as consequências do seu pecado que viria sobre a sua casa. E aí, irmãos, essa é a história que todos nós conhecemos, que já foi retratada em filmes, em novela e etc. Mas o que mais se evidencia, irmãos, é o que menos vemos e o que menos nós falamos. E por quê? Porque infelizmente, irmãos, parece que nós gostamos de falar da vida do outro, do pecado do outro, mas nem sempre gostamos de falar dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso, sempre que abrimos em 2 Samuel capítulo 2, 12, automaticamente já sabemos o pecado do rei Davi, o adúltero, o homicida. Então, irmãos, nem sempre nós damos lugar ao que mais se evidencia aqui nesse capítulo, e nós damos muito mais evidência àquilo que não é tão evidente assim nesse capítulo. E eu vou falar disso. E isso, irmãos, por quê? Porque muitas das vezes nós gostamos muito, irmãos, de falar do erro do outro, do problema do outro, das dificuldades do outro, mas muitas das vezes nós não gostamos de falar dos nossos próprios pecados. Nós sempre estamos prontos a falar do adultério de Davi, do erro do fulano, do ciclano, mas nós, irmãos, temos uma grande dificuldade para chegar e falar: eu fiz isso, eu sou assim, eu faço isso às escondidas. Nós temos filho. E no meio dessa caminhada, quando Davi está fugindo da presença de Absalão, irmãos, o que acontece? Se levanta um homem, e esse homem é Simei, e enquanto Davi estava passando, Simei pegava pedras e começava a amaldiçoar o rei, começou a falar palavras contra a vida do rei Davi. E os homens, os guerreiros de Davi que estavam com ele, desejaram ir matar Simei, e Davi falou: não faz nada com ele, deixa. Por quê? Porque Davi, nós entendemos que Davi compreendeu que era uma consequência dos seus erros, o que ele estava vivendo e o que ele estava passando ali naquele instante. E ele sabia, irmãos, Davi sabia que os seus pecados eram pecados aonde era para ele ser morto. Se nós analisarmos a palavra de Deus pela lei, Davi era para ser morto, porque ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele feriu a lei, ele feriu a palavra de Deus. E então ele era sim digno de morte, irmãos, segundo a palavra de Deus. Mas no capítulo 12, irmãos, o que mais se evidencia e o que menos damos importância, irmãos, que é a graça e a misericórdia de Deus. Nós muito pouco, irmãos, conseguimos enxergar a graça e a misericórdia de Deus manifesta no capítulo 12 de 2 Samuel.
Porque muitas das vezes os nossos olhos estão muito mais voltados, irmãos, à crueldade e aquilo que uma pessoa comete, irmãos. Nós gostamos de falar, nós gostamos de criticar, nós gostamos de declarar o fim daquela pessoa, irmãos. Mas ao mesmo tempo nós vamos analisar esse texto, irmãos, e nós vamos ver que aqui, irmãos, o Senhor em nenhum momento Ele afastou o juízo da casa de Davi, Ele afastou as consequências dos seus pecados, mas mesmo assim, Deus manifestou graça e misericórdia sobre a vida de Davi. E aí, irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, aqui como igreja do Senhor hoje, irmãos, nós temos 2 textos, o qual eu queria fazer uma união com eles aqui nessa noite. O primeiro texto é lá em Romanos 3, 23, que fala assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou da presença de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele declara que todos os homens, todos nós pecamos, e nós fomos destituídos da presença de Deus, irmãos. Nós fomos removidos da presença de Deus, nós fomos impedidos de adentrar a presença de Deus, por causa dos nossos pecados. E esse revela a nossa gravidade. Embora tudo se leve em conta, a questão em si não é o quanto, mas o meu pecado, ou seja, não é o quanto eu pequei, mas é dizer que eu pequei. A questão, quando Paulo ele fala, ele não está falando o quanto nós pecamos, mas ele está falando que todos pecaram. Então, a questão não é a quantidade de pecado que nós cometemos, irmãos. A questão é que todos nós pecamos e apenas esse pecado foi suficiente, irmãos, para nos afastar da presença de Deus, para nos impedir de adentrarmos na presença de Deus. E isso me afastou para bem longe. Mas aí, irmãos, o paralelo do versículo que eu quero fazer com Romanos 3, 23, é João 3, 16 que fala, é o versículo que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o que mais se evidencia na igreja, irmãos, não é o número de pecadores, ou quão pecadores somos ou fomos, mas a graça e a misericórdia de Deus, né, o amor manifesto por Ele a nós. Quando nós adentramos aqui, irmãos, a questão que nós discutimos, né, o que nós devemos olhar, irmãos, não é o quanto nós pecamos, não é o quão grave é o nosso pecado, porque Deus ele não vai afastar de nós as consequências dos nossos erros, irmãos, mas é a manifestação da graça e da bondade, da misericórdia de Deus, que está manifesta no nosso meio. E por causa de quem, irmãos? Por causa de João 3,16, porque Deus... Tem uma tradução que fala, Deus, Ele resolveu, irmãos, nos amar, de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui porque éramos pessoas boas, nós estamos aqui porque Deus viu algo tão bonito em nós e falou assim, nossa, aquela pessoa é tão bonita, eu vou trazer ela para a minha presença. Não, irmãos, não foi nossos talentos, não foi nossa riqueza, não é o que temos, irmãos, e muito menos, irmãos, talvez o que nós éramos, porque tudo isso era suficiente para nos deixar mais longe de Deus, mas o que nos atraiu à presença de Deus, irmãos, foi o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, irmãos, unicamente e exclusivamente por causa da graça e da misericórdia de Deus. O amor de Deus nos alcançou, irmãos, por causa da sua graça, da sua bondade, por causa da vontade de Deus, da sua soberania de exercer a nós misericórdia, para exercer sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Por isso, todas as vezes que eu e você, irmãos, queremos nos achar que somos alguma coisa, irmãos, nós devemos voltar e olhar para o Senhor e entender, irmãos, que nós estamos aqui por causa de graça, por causa de misericórdia, por causa da bondade de Deus é que nós estamos aqui, irmãos. A Bíblia fala e nos ensina, e todos nós sabemos disso, que não fomos nós que escolhemos servir o Senhor, irmãos,
Porque se dependesse da nossa vontade carnal, nós queríamos qualquer coisa, irmãos, menos Deus. Mas a sua graça nos alcançou, irmãos. A sua misericórdia foi ao nosso encontro. E a Bíblia então declara que Ele nos escolheu, Ele nos nomeou nele, para que fôssemos propriedade exclusiva dEle. Então nós estamos aqui, irmãos, por causa da graça. Ou seja, mas a graça e a misericórdia de Deus, o amor manifesto por Ele a nós. O Senhor, como justo, irmãos, Ele não afasta as consequências dos nossos pecados. Nós entendemos, irmãos, que Deus Ele é justo. Não há injustiça em Deus, não há variação. A Bíblia declara que Deus Ele é imutável, irmãos, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, irmãos. Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não varia, Deus não varia, Deus não cochila, irmãos. Deus Ele não muda, irmãos, Ele é o mesmo. E então a Bíblia nos ensina e nos declara que Deus Ele é justo. E na sua justiça, irmãos, Ele nunca afasta de nós as consequências dos nossos pecados, as consequências dos nossos erros. Mas como soberano, Ele resolveu, na sua soberania, Ele resolveu nos amar, exercendo compaixão, misericórdia e graça. Por isso, quando você olhar para o capítulo 12 de 2 Samuel, agora nós temos que mudar a nossa visão, irmãos. Porque Deus no capítulo 12, Ele está exercendo compaixão, Ele está exercendo misericórdia e Ele está exercendo graça. Quando você olhar para você, você tem que glorificar a Deus e falar: Deus, obrigado, porque na minha vida o Senhor exerceu compaixão, misericórdia e graça. E é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Por isso que quem muito fala do pecado do outro, irmãos, é porque não consegue ver o seu pecado e reconhecer a grandeza do amor e da misericórdia de Deus, que é a razão de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos, irmãos, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui por causa do amor e da graça de Deus. Ele nos chamou, irmãos, Ele nos alcançou. Só que nós precisamos entender, eu não quero aqui falar de graça e de misericórdia, irmãos, como se não houvesse consequências das nossas atitudes. Como se Deus passasse a mão na nossa cabeça, irmãos, e nos liberasse para ir embora como se nada tivesse acontecido. Como se os nossos erros, fossem: não, está tudo bem, meu filho, eu te perdoo, segue em paz, segue seu caminho e vai dar tudo certo. Ele fala assim: vai dar tudo certo, eu estou contigo. Mas as consequências estão aqui, você precisa vivê-las. E então, irmãos, precisamos deixar isso muito claro, irmãos, para que ninguém saia daqui pensando que vai errar e que não vai haver consequências das suas atitudes. E aí, irmãos, quando nós lemos o capítulo 12, do versículo 15 ao 25, é justamente aqui, irmãos, que Deus ministrou o meu coração. E por quê, irmãos? Nós conseguimos ver a graça e a misericórdia de Deus no capítulo 12, do 1 até o 14 aqui. Quando Deus vai falar com o rei, enviando o profeta Natan, Deus está exercendo a sua graça, a sua bondade. Deus está chamando a atenção do rei, mostrando para ele a gravidade do seu pecado. Que ele tinha deitado com uma mulher que não era sua esposa. Que ele tinha colocado um homem numa situação que ele não deveria ter colocado. E agora, irmãos, Deus está confrontando o coração do rei. Mas nós precisamos aprender com Davi aqui nessa noite, do versículo 15 ao versículo 26, irmãos. A grandeza do coração desse homem, irmãos. O amor que ele tinha pela presença de Deus. O amor que esse homem ele manifestava por Deus. E o entendimento que ele tinha a respeito das coisas espirituais. Eu não vou afirmar, irmãos, mas um dos primeiros homens dentro da palavra que orou dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, irmãos. Foi o próprio rei Davi. Foi um entendimento grandioso, irmãos, que esse homem já tinha no seu tempo. Davi, irmãos, enquanto todos colocaram a arca dentro do tabernáculo, irmãos, dentro da tenda, Davi, ele pega então a arca, ele busca a arca, ele coloca ela lá em Jerusalém. E agora, ele faz com que todo o povo, irmãos, assim como ele, adore o Senhor, rodeando a arca, irmãos, adorando o nome do Senhor.
era o entendimento que ele tinha, irmãos, que veio, acredito, dos céus sobre a vida do rei. E agora, irmãos, diante das circunstâncias que ele está, irmãos, o que Deus ministrou ao meu coração e o que eu quero deixar para nós aqui, é que aqui nós vemos, irmãos, o que Deus ele quer de nós, que sejamos pessoas bem resolvidas, curadas, onde as circunstâncias da vida não nos parem, as perdas não nos parem. Nós sabemos que isso não vai ser fácil, irmãos, mas eu creio que Deus quer nos fazer assim, e que sejamos assim, irmãos. Eu creio que Deus ele está trabalhando em nós, não só o alvo de sermos salvos, irmãos, mas também de aqui, irmãos, diante dos desafios. Porque se nós aceitamos Jesus e já fôssemos para os céus, irmãos, então beleza, não havia necessidade nem de pregar o evangelho talvez, irmãos. Mas nós aceitamos a Cristo e há um percurso ao qual nós trilhamos, irmãos. E nesse percurso, irmãos, Deus ele quer que nós sejamos pessoas bem resolvidas em todas as circunstâncias dentro de nós, irmãos. E quando nós vamos muitas das vezes, irmãos, aconselhar, conversar com pessoas, nós vamos ver o quão feridas, irmãos, o quão as pessoas estão cheias de amargura, há quanto tempo as pessoas estão carregando, irmãos, decepções, frustrações consigo mesma e com outras pessoas, com outras circunstâncias da vida, irmãos. E que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor possa ministrar os nossos corações e Ele possa nos curar aqui dessa noite em nome de Jesus. E aí, irmãos, quando nós olhamos, Deus ele quer que sejamos assim. No versículo 14, irmãos, o profeta anuncia a Davi a morte do filho dele com Batseba. Lá no versículo 14, irmãos, fala assim: mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E aí, irmãos, é que nós aprendemos com o rei. Lá no versículo 15, 16, olha só, irmãos. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Mulher de Urias por quê? Porque ela ainda não era esposa de Davi. Ela ainda era mulher de Urias aqui nesse momento aqui ainda. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Davi, mesmo sabendo, irmãos, qual foi a palavra que Deus trouxe a ele, irmãos, Davi não recuou, irmãos, mas ele avança, ele vai em direção a Deus, ele vai para a presença de Deus fazer o que estava ao seu alcance, orar, clamar e jejuar. Ele tem uma palavra, irmãos, de sentença. Qual é a palavra, Davi? A criança vai morrer. Irmãos, ele poderia muito bem sair dali, talvez se desviar, sair da presença de Deus, trazer a idolatria para dentro do contexto da nação, não querer mais saber de Deus. Ele poderia sair dali chateado com toda aquela circunstância de Deus, ferir a criança. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que mesmo com uma palavra de sentença de morte, irmãos, a Bíblia nos ensina que Davi, ele não recua, irmãos, ele avança para dentro da presença de Deus. Ele avança para onde o Senhor estava. Ele avança, irmãos, porque ele sabia que a vida estava no poder das mãos de Deus. E a vida está nas mãos do Senhor, irmãos. E quantas das vezes, irmãos, em meio ao percurso da nossa vida, irmãos, nós recebemos palavras de sentença. E muitas das vezes, irmãos, a nossa atitude é de recuar. Mas que nessa noite, irmãos, haja em nós um posicionamento de não recuar, irmãos, mas de avançar para a presença de Deus. Se nós recebemos palavra de morte, se nós recebemos uma palavra de que não vai dar certo, de que não vai funcionar, irmãos, nós precisamos adentrar para dentro da presença de Deus. Nós precisamos ir para a presença de Deus, clamar pela sua presença, orar, e ainda que não aconteça, irmãos, ainda que Ele complete aquela palavra que foi liberada, irmãos, ainda assim, nós vamos continuar te servindo, Senhor.
Mas o que acontece muitas das vezes conosco, irmãos, quando não somos bem resolvidos na nossa fé, em servir o Senhor, as circunstâncias se instalam, os problemas se instalam dentro da nossa vida, na nossa casa, e a primeira coisa que nós abandonamos, irmãos, não é o trabalho, não é a empresa, não é o que temos, irmãos, mas a primeira coisa que muitas das vezes nós deixamos é Deus. Deus é o primeiro, irmãos, a igreja vem junto, irmãos, não vamos mais na igreja, estamos com raiva, não buscamos, não queremos mais Deus. Mas Davi, ele nos ensina, irmãos, que mesmo sendo confrontado no seu pecado, e agora recebendo uma palavra de morte, ele fala, eu vou avançar para dentro da presença dele, eu vou avançar para a presença dele. O Marco Túlio começou o culto aqui com Salmo, quem se lembra? Salmo o quê? 51, irmãos. E esse salmo é o salmo de quem? De Davi. Onde ele está falando para que o Senhor venha sobre a vida dele, irmãos. Porque ele entendeu que ele precisava avançar para dentro da presença de Deus. E quanto a nós, irmãos, qual a nossa postura como servos? Quando uma situação se instala na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, qual é a nossa postura, irmãos? Quais são as decisões que nós tomamos? Davi já tinha de Deus um decreto de morte, mas mesmo com esse decreto, ele foi para a presença de Deus, clamar por sua misericórdia. Quando nós erramos, irmãos, qual é a nossa postura? Quando nós pecamos, irmãos, qual é a nossa postura? É nós sermos soberbos e orgulhosos, irmãos, e dizer que está tudo bem, irmãos, e viver como se não tivesse acontecido nada? Ou é a nossa postura Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu errei, eu pequei, e eu venho para a tua presença, não por mim, por meu sacrifício, mas pelo sacrifício de Cristo, para que eu seja perdoado. Por isso Deus, irmãos, Ele quer que sejamos pessoas bem, muito bem resolvidas dentro de nós, irmãos. Nós olhamos para um Davi que ele era bem resolvido dentro de si, irmãos. Ele sabia em quem ele acreditava. Deus era tudo para Davi, irmãos. E mesmo em meio às circunstâncias do seu erro, irmãos, ele sabia que ele precisava adentrar a presença de Deus, irmãos. Ele sabia que o seu lugar de refúgio, o seu lugar de mudança, de transformação era em Deus. O nosso lugar de mudança, de transformação, irmãos, está no Senhor, irmãos. Quando erramos, irmãos, nós não devemos fugir da presença de Deus, nós devemos ir até Ele, irmãos, como súdito, como servos, e nos humilharmos perante Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu errei. Reconhecer, irmãos, quando deixamos o Senhor trabalhar em nós, para que sejamos bem resolvidos, irmãos, nós sabemos, irmãos, erramos, mas Senhor, eu não vou fugir da sua presença. Porque se eu fugir da sua presença, ainda que eu esteja no mais alto dos montes, o Senhor também lá vai estar. Se eu descer ao mais profundo do abismo, o Senhor também vai estar lá. Os teus olhos vão me ver. E aí sabe o que acontece? Nós achamos que podemos nos esconder do Senhor, irmãos. Mas aonde nós estivermos, o Senhor vai nos encontrar. Eu falava para um rapaz ontem, olha, não adianta. Você pode estar no Brasil, Estados Unidos, aonde você for. Se você não deixar Deus tratar isso, o que vai acontecer? Aonde você for, você vai carregar isso. E Deus, irmãos, Ele quer trabalhar isso em nós. Que sejamos pessoas bem resolvidas. E que a nossa postura seja moldada, irmãos, pelo Senhor. Diante das circunstâncias que se instalarem, irmãos, na nossa vida, na nossa casa. Em nós mesmos. Para que possamos então, em nome de Jesus, permitir que o Senhor faça de nós pessoas bem resolvidas, em nome de Jesus. O versículo 18 e 20, irmãos, fala assim: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, informado de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu.
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Irmãos, um homem pecou, irmãos. Como é que ele entra na casa do Senhor e adora? Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Ou seja, Davi vê a movimentação no palácio, então ele entende que a criança havia morrido. Ele se levanta, muda as vestes, se arruma, veste as roupas reais, se assenta, vai à presença de Deus, se assenta à mesa para que o banquete real fosse servido a ele. Isso era um homem muito bem resolvido dentro de si e que se conhecia, irmãos. Que não ficou ali preso no seu pecado, nas circunstâncias. Pelo contrário, ele fez o que tinha que ser feito. Ele orou, ele clamou e se arrependeu do seu pecado e pronto. E se levantou para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, irmãos. Alguém curado sabe quando é a hora de mudar de fase, de sair daquele ambiente de dor, de perda, de erro, de fracasso, de luto, de decepção. Mas, infelizmente, não é assim como muitas das vezes. Por não sermos curados e bem resolvidos aqui, continuamos a carregar a decepção, a mágoa, a falta de perdão, o abandono, mesmo depois de sermos amparados pelo Senhor, irmãos. Essa é a questão que muitas das vezes, irmãos, está instaurada dentro da igreja. Porque quando nós estamos aqui, eu estou vendo todo mundo, irmão, para mim está todo mundo bem. Né? Está todo mundo bem vestido, está todo mundo cheiroso. Né? Ninguém aqui, eu acredito, está com bafo. Né? Todo mundo aqui está bem, irmãos. Está todo mundo bonitinho, com o cabelo escovadinho, está todo mundo tranquilo, irmãos. É o que eu vejo, é a impressão que eu tenho, irmãos. Mas quando a palavra de Deus começa a ministrar, irmãos, quando você vai conversar, irmãos, com as pessoas, você vai ver que não é essa a verdade. E Davi, ele está nos dando o exemplo de quê, irmãos? De que agora ele recebeu a notícia, o filho morreu. Agora ele não pode mais ficar preso naquele lugar, irmãos. Ele não pode mais ficar preso naquele lugar de luto, irmãos. Eu estava meditando na outra Bíblia que eu tenho lá em casa, irmãos. E nessa outra Bíblia que eu estava lá, no rodapé dela fala que a religião de Davi, irmãos, ela era diferente do costume dos homens daquele tempo. Ela era diferente, por quê, irmãos? Porque Davi, ele tinha atitudes diferentes. Ele sabia se resolver muito rapidamente em meio às circunstâncias que se instauravam na sua vida. Ou seja, irmãos, ele recebeu o anúncio da morte, irmãos, e agora o que ele faz? Ele se levanta. Ele não pode ficar, ele não teve tempo de luto, ele não quis o luto, irmãos. Ele se levantou e foi viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, irmãos. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes quando nós não somos bem resolvidos na nossa fé, em servir o Senhor, irmãos, nós ficamos no lugar de dor. Nós permanecemos no lugar de dor, irmãos, anos e anos. Se alguém me feriu, irmãos, eu carrego essa ferida há anos e anos. E se eu vejo essa pessoa então, irmãos, aí que meu dia não presta mais, irmãos. Porque só de lembrar da situação já é ruim, mas agora ver a pessoa é mais complicado ainda. E talvez essa pessoa está aí do seu lado. Talvez essa pessoa, irmãos, congrega com você aqui no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa. Porque, irmãos, quando não somos bem resolvidos, o que acontece? Nós carregamos mágoas e nós permanecemos anos e anos, irmãos, no lugar de dor, no lugar de decepção, no lugar de ferida. Não conseguimos perdoar, não conseguimos ter relacionamento com as pessoas. As nossas relações começam a ser bombardeadas, irmãos. Por quê? Porque nós não conseguimos liberar, irmãos. Nós não conseguimos nem pedir, irmãos, e nem receber o perdão, irmãos. Por quê? Porque não somos bem resolvidos dentro de nós, no Senhor, irmãos. Essa semana, conversando com duas pessoas, irmãos. Nós tivemos, há uns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de conversar com um casal e eles, na verdade, chamaram eu e a Tatiana para que pudéssemos ajudá-los. Houve uma situação como essa de Davi aqui. E aí nós sentamos e eu falei para ele, falei assim, não tem outro caminho, o caminho é falar a verdade. Você precisa falar para ela o que aconteceu. E ele pega, irmãos, e ele fala o que aconteceu.
Mas ao mesmo tempo eu falei para ela, perdoar é uma obrigação da sua parte. E por quê, irmãos? Porque você pode até não escolher não ficar com ele, e eu não tenho nada a ver com isso, é você e Deus. É você e Deus e a palavra. Mas perdoar, você é obrigado a perdoar. E quando digo obrigado, irmãos, é porque muitas das vezes nós estamos esperando sentir vontade de perdoar. E eu entendo, irmãos, e pode haver discordância desse pensamento aqui. Mas eu acredito, irmãos, que nós nunca vamos sentir vontade de perdoar as pessoas. Dependendo da gravidade da ferida, irmãos, nós nunca vamos querer perdoar quem nos feriu, quem nos magoou, irmãos. Por nossa própria vontade, não. Mas quando nós entendemos o amor de Deus e a graça de Deus, e nós sabemos que isso é o melhor para nós, porque, irmãos, quando eu perdoo, irmãos, eu estou sendo liberto. A questão não é se a pessoa lá vai receber o perdão ou não, irmãos. A questão é que quando eu perdoo, irmãos, eu estou sendo livre, eu estou sendo liberto. E quando eu falei para ela, irmãos, assim, não foi afrontando ela para que ela se sentisse coagida a agir dessa maneira, mas é porque eu falei para ela que ela precisava entender que a atitude dela de perdoar, a questão não era libertar o marido dela, mas era ela ser curada, ela ser livre, irmãos. Porque quando nós perdoamos, irmãos, nós somos curados, nós estamos livres. Nós podemos viver toda aquela situação de novo, irmãos, e nós não vamos ser, irmãos, nós não vamos abaixar nossa cabeça, nós não vamos viver naquele lugar de dor, mas muitas das vezes o que acontece, irmãos, é que nós aceitamos Jesus, estamos aqui servindo o Senhor, mas estamos carregando mágoa e feridas, irmãos, ao decorrer da nossa caminhada, e Deus, Ele não tem isso para nós, irmãos. Deus, Ele quer que sejamos pessoas bem resolvidas, que os filhos estejam bem resolvidos com os pais, que os pais estejam bem resolvidos com os filhos, que os cônjuges estejam bem resolvidos. Mas muitas das vezes o que nós vemos não é essa realidade, irmãos, não é essa a verdade. Por quê? Porque nós escolhemos permanecer no lugar de dor. Nós, irmãos, somos muitas das vezes aqueles, irmãos, que gostam de ferir a si mesmo. E de que maneira nós fazemos isso, irmãos? Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o outro, irmãos. Quando nós carregamos a ferida, irmãos. E eu te garanto, irmãos, que aonde você for, se você não liberar o perdão, irmãos, não deixar o Senhor te curar, aonde você for, Deus, Ele vai te confrontar, irmãos. Deus, Ele sempre vai nos confrontar, irmãos. Porque Deus, Ele não quer isso dentro de nós, irmãos. Ele quer que sejamos moldados, transformados. O abandono, mesmo depois de sermos amparados pelo Senhor. Às vezes nós estamos aqui, alguém que foi desamparado um dia, agora, ele chega diante do Senhor, ele é amparado pela presença de Deus. Só que ele olha para a presença de Deus e ele não consegue ver suficiência na presença de Deus. Porque ele ainda carece de pessoas para ampará-lo. E não digo, irmãos, que nós não devemos amparar uns aos outros, estarmos próximos uns dos outros, mas o maior amparo que nós temos, irmãos, é do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca nos deixa, irmãos. Todos podem nos abandonar, irmãos. Podemos estar perdidos, irmãos, mas lá o Senhor vai nos alcançar. E quantos, irmãos, mesmo depois de serem adotados, continuam carregando o sentimento de abandono, de orfandade, porque não deixaram ser tocados para serem curados. Outro ponto dentro disso, irmãos, é que sempre quando você vê alguém falando mal da igreja, e digo, de alguém que se desviou, ele sempre fala do pecado do outro, né, de todo mundo. Ele sabe da vida de todos, mas ele mesmo não consegue falar dos seus pecados, dos seus erros. Ele não consegue falar que se desviou por causa de si mesmo. E por isso, irmãos, Deus quer trabalhar em nós, para que sejamos curados. Sempre quando você vai conversar com alguém que se desviou, irmãos, ele sempre tem uma desculpa. Ah, o fulano, o ciclano, mas ele nunca consegue pegar e falar assim, eu me desviei por causa de mim mesmo, porque o meu coração se corrompeu. Sabe, irmãos, nós somos, muitas das vezes, temos a síndrome de Adão, a mulher que o Senhor me deu. Eu estou em paz. Eu não pedi ela, foi o Senhor que me deu. Sabe, nós sempre somos assim, irmãos.
Mas quando nós somos curados, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala, não, eu não desviei por causa do pastor, por causa do fulano, do ciclano, eu desviei porque o meu coração saiu da presença de Deus. E é isso, irmãos, precisamos ser pessoas bem resolvidas. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele quer estabelecer essa cura no nosso meio. Ele quer estabelecer esse nível de vida em nós, irmãos, para que sejamos restaurados, irmãos, aqui dentro. Quando a gente, tem tido essa oportunidade de conversar com algumas pessoas, irmãos, e eu falo, olha, nós podemos, como irmãos em Cristo, nos ajuntar para ajudar muitas pessoas nas suas dificuldades financeiras e nos seus problemas de levar num médico, de resolver algo, irmãos. Mas para resolver aquilo que está aqui dentro, irmãos, nem sempre nós podemos. Por quê? Porque nem sempre, irmãos, nós temos a capacidade de ver o que está dentro do coração das pessoas. Por isso, resolver problemas financeiros, irmão, ajudar pessoas é a coisa mais fácil. De você dar comida, de você dar isso e aquilo, de pagar um aluguel. Mas, irmãos, de resolver os problemas dos corações que muitas vezes está dentro de nós, é aí que é a nossa luta como igreja. Porque com certeza, por mais que nós aqui possamos não admitir, com certeza há problemas no nosso meio aqui, irmãos, de mágoa, de rancor uns com os outros. E o Senhor deseja curar, irmãos, isso dentro de nós. O Senhor deseja que nós venhamos liberar isso em nome de Jesus, irmãos. E se alguém fez algo, irmãos, essa é a noite de você reconciliar com o Senhor, de você abandonar o mal, irmãos, e deixar o Senhor mudar seu coração. E para encerrar aqui, irmãos, para nós orarmos, a palavra de Deus fala aí, respondeu ele, vivendo ainda, o 24, então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Um homem bem resolvido, irmãos, que foi lá, fez o que tinha que ser feito, clamou ao Senhor, irmãos, foi curado, foi liberto, irmãos, e prosseguiu naquilo que Deus tinha para a vida dele. Que sejamos assim a nossa vida, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar para nós orarmos, em nome de Jesus. Queria chamar os meninos aqui. Bebendo aqui no bico. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém? Quem está querendo vomitar algo aí, irmãos? Essa é a noite, né? De jogar para fora, irmãos. Se há mágoa aí dentro e a pessoa está aqui dentro, procura ela, irmãos. Pede perdão para ela nessa noite. Se ela não está aqui, irmão, você tem o telefone dela, vai ali para fora, liga para ela, fala, vem aqui na igreja agora. Que igreja? Aqui na Igreja Internacional dos Seguidores de Cristo, que eu quero te pedir perdão aqui agora. Eu quero que a nossa vida seja mudada. Eu quero que essa relação seja mudada. Sabe, nós precisamos ter esse tipo de atitude, irmãos. Esse nível de atitude entre nós, para que as coisas aqui dentro de nós sejam mudadas, irmãos. Eu creio, irmãos, que Deus deseja que nós verdadeiramente sejamos as pessoas mais felizes da terra, irmãos. Mas não é pelo bem que nós adquirimos, irmãos. Não é pelo conforto da nossa casa. Sabe, não é só pelo bem-estar da nossa família, não, irmãos. Mas é porque aqui dentro nós fomos curados. Aqui dentro, irmãos, nós fomos libertos. Aqui dentro eu posso olhar no olho da pessoa que me magoou e falar, cara, eu te amo em nome de Jesus, cara. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer de nós, irmãos. Sabe, é isso que o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos, irmãos. Que sejamos esse tipo de pessoa. Sabe, o pastor hoje, nós fomos lá no velório, um filho, irmãos, que há muito tempo não viu seu pai, irmãos. Por quê? Porque não conseguia ser bem resolvido dentro de si. Para estar lá com seu pai, irmãos. E agora, no dia da morte do seu pai, ele vai lá. Adiantou alguma coisa, irmãos? Não, irmãos. Porque a oportunidade de falar algo para o pai passou. Passou, irmãos. Então, em nome de Jesus, irmãos, se há algo que precisa ser colocado para fora, mesmo que não seja agora, irmãos, em nome de Jesus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero ser bem resolvido em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar com digno da minha vida, só tu és.
Amém, igreja? Vamos orar, amém? Comece a orar, comece a falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos prostramos, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se há algo que precisa ser trabalhado aqui nessa noite no coração de alguém, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, trabalha aqui nessa noite, Pai. Se alguém precisa pedir perdão, Deus, para alguém, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que isso aconteça hoje, Deus, que isso aconteça agora, ó Pai. Se há necessidade de reconciliação entre os irmãos, entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, ó Pai, que isso aconteça nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Se há alguma casa aqui, ó Deus, perdeu a paz, perdeu a direção, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que essas pessoas possam entender que o Senhor é a direção, ó Deus, o Senhor é a paz, ó Deus. E com Davi nós aprendemos, ó Pai, que mesmo quando nós erramos, nós devemos ir para a Tua presença, ó Pai. Mesmo quando tudo deu errado, ó Pai, é na Tua presença, ó Pai, que nós vamos ser mudados e transformados, ó Pai. Adentrou no coração do rei, ó Pai, aquilo que talvez nunca tinha estado no coração dele, ó Pai. E naquele dia, ó Deus, ele pecou, ele falhou, ó Pai. Mas quando veio a repreensão, ó Pai dos céus, ó Pai, ele não justificou o seu pecado, ele não justificou o seu erro, ele não justificou o porquê ele fez aquilo, ó Pai. Ele simplesmente reconheceu, Deus, que ele era pecador, ó Pai. E no seu reconhecimento, ó Pai, o amor do Senhor inundou o coração do rei, ó Pai. E no seu reconhecimento do seu pecado, ó Pai, ele foi inundado de graça, de misericórdia, ó Pai. E Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que isso possa se estabelecer na nossa casa, Deus, na nossa família, Pai. Que a nossa casa seja um ambiente, Deus, de alegria, de paz, de felicidade, ó Pai. Não pelo que temos, ó Pai, mas por aquilo que o Senhor fez em nós, ó Pai. O mais importante, Deus, não é o que conquistamos, ó Pai, mas o mais importante é o que o Senhor fez dentro de nós, ó Pai. É o que o Senhor fez em mim, ó Pai. É o que o Senhor mudou no meu coração, ó Pai. O mais importante é isso, ó Pai. São as mudanças que o Teu Espírito fez em nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, muda os corações aqui nessa noite, ó Pai. Se há mulheres feridas aqui nessa noite, ó Deus, cura elas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se foi, Deus, ferida, Deus, de ter apanhado do esposo ou de alguém, ó Pai, do pai, Senhor, de ter sido traído, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, cura essa mulher nessa noite, ó Pai. Se alguém aqui foi abusado, Deus, Senhor, em nome de Jesus, cura, Deus, nessa noite, ó Pai. Se algum homem aqui está ferido, ó Pai, por algo que ouviu da sua esposa, Senhor, por algo que aconteceu, Deus, por algum erro dele mesmo, ó Deus, em nome de Jesus, cura ele nessa noite, Pai. Estabelece vida, Deus, no nosso meio, Deus, nessa noite. Estabelece vida, estabelece cura, estabelece redenção, ó Deus, no nosso meio. Estabelece a Tua salvação, ó Deus, no nosso meio, ó Pai. Para onde iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, que esse seja um ambiente de cura e de vida, em nome de Jesus, ó Pai. Porque no Seu confronto, ó Pai, nós somos restaurados, ó Pai. Vamos adorar o Senhor com essa canção mais forte, amém? Aleluia. Eu sou teu,
amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém? Glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, gente, alguém já sentou, mas vamos levantar de novo. Aqui. Tá. Gente, vamos pegar os nossos dízimos, nossas ofertas para dar, né? Ao Senhor. Que é também um momento da nossa adoração ao Senhor. Quem também quer doar, quem fazer a nossa oferta pelo Pix, é pelo CNPJ da igreja. Os meninos devem colocar aí para nós, por favor. Ainda nós não estamos distribuindo os papéis, né, os envelopes, mas você pode ir lá no fundo, pegar se você quiser, tá bom? Então vamos orar, amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado, Deus, Pai, por essa palavra, Deus, o Senhor falou ao nosso coração, Pai. E nós queremos, Deus, adorar o Senhor também, Deus, por meio da nossa oferta, por meio do nosso dízimo, Deus, Pai. Pai, a nossa renda, Pai, tudo é do Senhor, Pai. Por isso, Deus, Pai, nós queremos te adorar, Pai, dessa forma também, com alegria, Pai, de todo o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, aquele, Pai, que tem passado por um momento difícil, Pai, que o Senhor possa sustentar, meu Deus. Aquela pessoa que não tem nada a ofertar nessa noite, Pai, que ela oferte o seu coração ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas, reinar sobre as nossas finanças, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria, Deus, Pai, para trabalhar, Pai, e administrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aquele que vai trazer oferta, pode vir, amém? Glória a Deus. Enquanto as pessoas estão aqui, nós vamos cumprimentar os nossos visitantes, amém? Quando eu falar a sua... Pode se sentar, irmãos, por favor. Só para a gente perceber quem é os nossos visitantes. Nós vamos falar os nomes, aí você se coloca de pé, tá bom? Ana Laura de Almeida Vieira. Seja bem-vinda, Ana Laura. Miriam Cristina. É Miriam, gente? Eu li errado. Tá aqui conosco? Ou não? Mas tá bom. Amém? Nós vamos cumprimentar agora os nossos visitantes. Visitantes, sejam bem-vindos.
tua presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos vocês. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos você. Amém. Vocês são amados, amém? Glória a Deus. Vamos para os nossos avisos. Então vamos lá. Segunda-feira, às 20 horas, nós temos o culto familiar. Gente, quem está disposto a ir conosco nesse culto familiar, é só vir aqui na igreja. Nós vamos estar aqui 7h40 e eu creio que nós vamos iniciar esse culto às 8 horas na casa dessa pessoa que nós vamos estar visitando. Amém? Então vem participar conosco. Você talvez está de férias, tem muita gente que já está de férias da faculdade, férias da escola. Vem conosco. É muito bom esses cultos familiares e aí a gente vai demonstrar o nosso amor aos visitantes, às pessoas que pedem. Amém? Na terça-feira às 20 horas eu queria chamar a Tatiana para falar sobre o culto das mulheres. Amém, povo de Deus. Boa noite, paz, amém? Então, nós temos o nosso último culto do ano, irmãs, que vai ser terça-feira, dia 14, né? Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133 é o tema das mulheres com propósito. E a gente gostaria de convidar você, mulher, que não teve como vir durante o ano todo, e você que participou durante o ano todo, não tem problema. Nós vamos fazer uma festa de confraternização. Às vezes você vai falar assim, mas eu não vi o ano inteiro, vou no dia da festa. Vem, vai ser bênção, um tema especial, uma palavra especial para esse dia. Nós vamos cultuar, nós vamos brincar de amigo chocolate. Você que quiser brincar, é só trazer seu chocolate. Nós vamos tirar e sortear o papel aqui e conhecer a nossa amiga aqui mesmo. Então, vai ser muito prazeroso, irmãs, e a gente quer contar com cada uma de vocês, em nome de Jesus. E aquelas que puderem, né, nos ajudar aí, vamos fazer a confraternização, a gente conta com a colaboração de cada irmã que vier, trazer a sua bebida, né, trazer aí um pratinho para a gente comemorar aqui nesse dia especial, em nome de Jesus. Então, eu quero ouvir um amém de todas as mulheres que vão se esforçar para estar aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Então, continuando, quarta-feira nós temos aqui o nosso culto de intercessão. Irmãos, tem sido uma bênção, né? Eu convoco a igreja, todo mundo a estar aqui conosco, orando, clamando ao Senhor pela nossa nação. Amém? Quinta-feira o nosso culto de cura e libertação às 20 horas. Sexta-feira não tem nada. Sábado também nós paramos com os cultos de jovens. Nós vamos voltar só dia 15 de janeiro. Nós demos aí um descanso, mas nós vamos estar trabalhando e organizando já para o nosso ano que vem. E domingo nós vamos ter o culto às 9 horas e às 19 horas, o culto da família. Amém? Qualquer dúvida, nos procure. Eu queria chamar também a Flávia aqui para estar falando. Bem, irmãos, Pai do Senhor, eu já quero deixar aqui para você já ir se programando, né, o nosso culto de Natal que a gente vai fazer. Vai ter apresentação das crianças, vai ter uma programação especial nesse culto de Natal, que vai ser dia 23/12. Então vai ser na quinta-feira, você já põe aí na sua agenda para você não faltar. E na outra quinta-feira, que já é o dia 30, nós vamos fazer o último culto, né, o nosso culto de Ano Novo, que toda a igreja também está convidada a participar. Então já vai colocando aí na sua agenda. E eu também já quero deixar aqui para os irmãos anotar na agenda aí de 2022, 2 programações que nós vamos ter, tá? A primeira programação é um propósito de oração. Aquela 24 horas de oração nós vamos fazer, que é da Santa Ceia, que antecede a ceia. E além disso, nós vamos fazer 12 dias de oração. Até está ali, né? 12 dias de oração para 12 meses de vitória. O que vai ser esses 12 dias de oração?
nós temos 12 meses, né, no próximo ano. Então, cada dia a gente vai levantar um alvo, a gente vai estar aqui orando. Então, no dia 1º você vai orar pelo seu janeiro, no dia 2 você vai orar pelo fevereiro, no dia 3 você vai orar pelo mês de março. E a gente vai ter uns temas para a gente estar orando. Orando pela igreja, orando pela família, orando pelas eleições que vai ter o ano que vem, orando, né, por cura e libertação. Então, vai ser 12 dias que o nosso culto vai ser num formato diferente. Você vai vir, vai ter um louvor, mas vai ser mais para nós clamarmos ao Senhor pelo ano de 2022. Então, você já coloca aí na sua agenda que vai ser do dia 1º de janeiro até o dia 12/1. Tá? Então, os irmãos já vão se programando para a gente estar junto, né, como igreja, nesse propósito de oração, junto com o grupo de intercessão. Tá? O último aviso que eu tenho para deixar é o nosso acampamento, né, irmão? Já tem muito tempo, né? 2 anos que a gente não faz um acampamento, então chegou o nosso dia de fazer o acampamento. Então, o nosso acampamento vai ser no feriado de carnaval, tá? Vai ser na chácara do Sal da Terra. Já que os irmãos gravam, o que eu vou falar aqui? Nós temos 80 alojamentos lá. 80 camas, que nos quartos tem cama, tem chuveiro, quentinho. Então, se você for os 80 primeiro a dar a sua inscrição, você vai ter um lugar garantido. Não é garantido você dormir com a sua esposa, tá, irmãos? É separado. Mas você vai ter uma cama ali te esperando com um colchão. Passou disso, irmãos, como que eu vou fazer? Aí você tem que providenciar uma barraca, providenciar o seu colchão para você levar. Lá tem lugar? Tem. Mas também tem os alojamentos, tá? Ali estão os valores. Adultos, R$100. O casal, 180. Crianças acima de 8 anos até 12 anos, R$50. E a gente vai fazer o combo aí para a sua família. Então, se a sua família, irmã, mas eu tenho 4 pessoas, nos procura. Irmão, aqui nessa igreja, nunca ninguém ficou sem ir no acampamento por questão financeira. Tá? Pode ter ficado sem ir por outras questões, mas por causa do financeiro, nunca ninguém ficou sem ir. Então, me procura a pastora Kênia, faça sua inscrição, já reserva seu lugar, né? A gente vai receber no cartão, vai dividir no cartão, no Pix. Então, estamos aí para estar negociando, tá? Então, vai ser no feriado de carnaval, e nós estamos aguardando os irmãos para fazer a inscrição, amém? Então, coloca essas programações aí na agenda nossa de 2022, que vai ser bênção, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus nós estamos voltando, né, irmãos? Trabalhar muito ano que vem, amém? Irmãos, também hoje, não sei se quem sabe qual é o dia hoje que se quer comemorado. Dia da Bíblia. E para agradecer, né, de uma forma de gratidão e honrar o Senhor com isso, nós queríamos apresentar com as crianças, até a Júlia vai estar trazendo os meninos, nós vamos fazer uma pequena apresentação, amém? Lâmpada, pai, gente, tudo já. A lâmpada. A Bíblia é como luz para guiar, orientar-nos no que temos de fazer e escolher. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 115. Espelho. A Bíblia pode ser comparada com um espelho, onde podemos contemplar o que somos e fazemos. É o que diz Tiago em sua carta. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Tiago 1, 23. Um martelo. Assim como o martelo quebra as pedras, os ensinos da Bíblia podem quebrar os pecados dos nossos corações. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. É martelo que esmiúda a pedra? Jeremias 23, 29. Água. A Bíblia foi comparada à água.
Efésios 5, do 25 ao 27. Como a água tem poder de limpar, assim também a Bíblia purifica os nossos corações. Espada. A palavra espada, né? Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 19. O mel. O salmista diz que os ensinamentos da Bíblia são mais doces do que o mel. Salmos 19, 10. A semente. Jesus comparou a palavra de Deus à semente, que caindo em terra boa produz muitos frutos. Fogo. O Senhor compara a palavra como fogo. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. E como o martelo que esmiúda a pedra? Jeremias 23, 29. O pão. A palavra de Deus é pão para os famintos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Leite. A palavra de Deus é comparada ao leite para aqueles que estão aprendendo de Deus. De fato, embora a esta altura se devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. Feliz dia da Bíblia. Glória a Deus. Para nós concluirmos o nosso culto, queria chamar o pastor Delmo. Aleluia. Amém, igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Martu, te entregou Miriam, veio de manhã. Eu li esse nome aqui. Quantos foi edificado aqui nessa noite? Irmão, esses 12 dias de culto, de oração, vai ser aqui. 12 dias, do dia 1º ao dia 12, nós estaremos aqui. Nós vamos orar, cantar 2 louvor, e depois, irmãos, nós vamos nos derramar na presença de Deus neste lugar. Então, irmãos, 12 dias, de sábado até na outra quarta-feira da outra semana, nós vamos estar aqui neste lugar. Ah, pastor, eu não posso. Irmãos, se programe, porque eu creio que vai ser bênção neste lugar. Vai ser 12 dias, irmão, e cada dia nós vamos orar pelo mês do ano. Nós vamos decretar que o ano de 2022 será uma bênção sobre as nossas vidas. Será um ano de vitória, amém, irmãos? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar. Então vai ser 12 dias, se programe. Ah, mas após o ano novo, a virada, eu vou estar aqui, irmãos. Se empenhe, porque eu creio que vai ser bênção neste lugar, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer as crianças, né, pela essa jogral delas aqui. E eu queria, em nome de Jesus, você fechasse os teus olhos agora. Que você começasse agora a apresentar essa semana que se inicia diante do Senhor. Comece a falar para Deus: Senhor, abençoa-nos nessa semana, que seja uma semana de vitória. Coloca o seu trabalho, a sua empresa, a sua família. Coloca a sua vida diante do altar de Deus. Fala para Ele guardar. Fala para Ele te conduzir através do Espírito dEle.
que todas as decisões, que tudo aquilo que você precisar tomar de decisões nesses dias, que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Começa agora, irmão, a apresentar essa semana diante do Senhor. Poderoso Deus, grandioso Pai, quero te dar graças, ó Deus, por mais um dia, Pai, aonde o Senhor nos presenteou na parte da manhã e na parte da noite, ó Pai, um culto neste lugar, ó Pai. Eu creio que essa semana que se inicia hoje, Pai, será uma semana de vitória na vida do teu povo, ó Pai. Eu creio, Deus, que tudo aquilo que se levantar diante das nossas vidas nesses dias, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando direção para superar todos os obstáculos, ó Pai. Por isso eu entrego a vida de cada um agora diante do teu altar, declaro sobre cada vida e cada família aqui, Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor. Abençoa a semana dos trabalhadores, abençoa a semana dos empresários, abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que vão tirar férias. Deus, sede com teu povo, ó Pai, que nós tenhamos uma semana onde a vitória do Senhor estará conosco em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz debaixo das tuas mãos poderosas, Pai, e a cada dia dessa semana que o Senhor permitir que nós vivamos, ó Pai, que seja um dia de vitória em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja hoje e para sempre. Que Deus abençoe, amém? Irmãs,